Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que um adolescente matou a facadas uma professora em uma escola pública de São Paulo. O agressor foi contido após uma professora imobilizar o adolescente. No norte do país, as chuvas não deram trégua nas últimas horas e o nível do rio Acre segue subindo na capital acreana. E no noticiário internacional, o primeiro-ministro de Israel voltou atrás e adiou o polêmico plano de reforma do judiciário. Este plano polêmico causou uma onda de protestos sem precedentes no país. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 27 de março de 2023. Infelizmente, eu começo esse episódio com uma notícia muito triste. Um adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 anos na manhã de hoje, em uma escola estadual na zona oeste de São Paulo. A vítima é a professora de ciências Elizabeth Tenreiro. Ela começou a trabalhar neste ano na escola Tomásia Montoro, na Vila Sônia, na zona oeste de São Paulo. Ela até chegou a ser encaminhada em estado grave para o Hospital Universitário da USP, mas infelizmente ela não resistiu. O agressor entrou em 2 salas hoje e também feriu com golpes de facada 2 alunos e outras 3 professoras. Todos foram socorridos e estão bem. Esse adolescente é aluno do 8º ano do ensino fundamental desta escola e foi apreendido pela polícia após ser contido por uma professora de educação física chamada Cíntia Barbosa. Ela imobilizou o garoto e conseguiu tirar a faca da mão dele. Um dos alunos dessa escola contou para nossa reportagem como é que esse adolescente agiu. Ele disse que o colega atacou a professora Elizabeth pelas costas. Ele entrou na sala assim com uma máscara preta, com caveira, e já chegou por trás, não deu nem pra ela se defender. Já chegou por trás assim, esfaqueando na professora. Ele falava que ia fazer uns massacres, que tipo, eu não tinha muita intimidade com ele, sabe? Então eu não conversava com ele, mas o pessoal falava que ele falou que já ia fazer uma coisa dessa e ninguém acreditava. A mãe de uma aluna, Maria José, disse que a estudante contou para ela de uma briga que aconteceu na semana passada envolvendo este adolescente que fez o ataque hoje. Ela contou exatamente assim, que o menino já teve essa briga e o menino queria atacar outro adolescente e nisso ele já estava planejando vir para atacar o adolescente. E aí ele fez isso hoje. E por as professoras não deixar, ele fez com as professoras. O secretário estadual da Educação, Renato Federer, confirmou essa versão, diz que houve um conflito envolvendo bullying na escola na sexta-feira e esse agressor, o assassino, na verdade, xingou outro aluno de macaco, que causou essa briga. E a professora que foi atacada pelo aluno foi a responsável por ter apartado essa confusão. E depois disso, esse aluno jurou vingança. O aluno que sofreu bullying não estava na escola nesta segunda-feira e por isso não foi atacado, somente a professora que recebeu vários golpes de faca. O secretário estadual de Educação também explicou que o aluno voltou para essa escola este ano depois de ter pedido transferência para outra unidade e que ele tinha um histórico de violência. O secretário Renato Federer diz também que o programa que acompanha casos de bullying criado no estado já evitou outros ataques em outras escolas. A polícia vem fazendo um bom trabalho próximo da educação, então a gente tem a ronda escolar, a ronda escolar atende essa escola, atende várias escolas no estado, temos o Conviva, que é um programa para identificar e apoiar casos de bullying, ver alunos que estão sob estresse. A parceria entre a educação e a segurança já conseguiu evitar outros ataques esse ano, A gente identificou alunos também que estavam sob estresse ou com problemas psicológicos e evitamos ataques. Esse, infelizmente, a gente não conseguiu.
Depois dessa tragédia, uma mãe de um outro aluno, a Maria Cardoso, cobrou mais acompanhamento psicológico dos alunos nas escolas. A escola, o estudo é maravilhoso, muito bom o estudo. As professoras, as diretoras são maravilhosas. Só que falta mais gente para orientar os alunos sobre bullying, sobre briga, conversar. Eu falei, gente, põe uma psicóloga aí, porque aí tem aluno de todas as classes. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse que a Polícia Civil de São Paulo vai investigar se esse adolescente de 13 anos, que é o autor de um ataque com faca em uma escola pública de São Paulo, pretendia usar uma arma de fogo. Os agentes também vão avaliar as publicações que ele fez em redes sociais. Além disso, o secretário aproveitou para exaltar a atitude da professora que imobilizou o adolescente e evitou uma tragédia maior. A Cíntia Barbosa, que evitou com certeza que essa tragédia tomasse proporções maiores. Também a Sandra, professora Sandra, que foi quem retirou a faca da mão do adolescente, do garoto lá, do agressor, enfim. Então, o nosso reconhecimento a esse ato heróico, mas o que nos cabe agora é intensificar os programas que já existem, em especial Ronda Escolar, Programa Vizinhança Solidária Escolar, e fazer com que novas tragédias como essa possam ser evitadas e não aconteçam. A Secretaria de Educação anunciou hoje que vai reforçar medidas de prevenção e que pretende ter 5.000 profissionais na rede estadual que atuem na resolução de conflitos e bullying. O governo informou também que vai contratar 150.000 horas de atendimento por psicólogos e psicopedagogos para as escolas. Agora, a escola estadual Tomásia Montoro vai ficar fechada por pelo menos uma semana. Vamos para Brasília porque o presidente Lula está quietinho porque está com pneumonia e por causa disso teve que cancelar a visita à China. E com isso, as discussões que iriam acontecer após essa viagem estão acontecendo agora, como por exemplo aquela questão do novo arcabouço fiscal, que são aquelas regras fiscais que o governo vai criar para substituir o teto de gastos. Essas regras servem para controlar as contas públicas e colocar limites nos gastos. E agora, com esse adiamento da viagem, a pressão aumenta para que o governo se antecipe e apresente logo essa proposta do novo arcabouço fiscal. Mas, segundo fontes que a nossa repórter em Brasília, Gabriela Echenique, ouviu, a equipe econômica está otimista, mas a apresentação dessa proposta não deve acontecer nesta semana. Talvez isso fique para a semana que vem. Isso porque essa semana vai ser separada para finalizar as discussões, já que os técnicos finalizaram o texto com as mudanças a pedido do presidente Lula. Então agora o presidente precisa olhar novamente essa proposta e dar um ok aí. E quem falou isso também hoje foi o secretário executivo da Fazenda, Gabriel Galípolo, que não quis cravar uma data de apresentação. Em um evento em São Paulo, ele disse que o adiamento da viagem facilita todo esse processo e disse que está otimista com as negociações. É óbvio que o adiamento em função da não ocorrência da viagem nos permite fazer algumas reuniões com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o que facilita muito o processo. Mas eu estou muito otimista. Acho que assim, o nível de consenso que já existe dentro do governo é muito elevado, mas para além do consenso dentro do governo, a gente teve uma receptividade muito positiva por parte do Congresso. Mas a decisão de quando ele deve vir à luz do sol é uma decisão que só o presidente da República realmente vai poder avançar. Já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também falou sobre esse assunto neste evento e ela disse que a proposta é simples, mas crível. Ela voltou a dizer que só falta o aval de Lula em relação aos parâmetros, que, segundo ela, é o que vai dar a credibilidade a esta proposta. Eu posso apenas dizer que ele é simples, fácil de ser entendido, então não é só economista que vai entender o arcabouço fiscal, ele vai ser totalmente transparente e crível. Nós vamos olhar, né, a moldura do arcabouço ela já está pronta, está agora numa decisão política do presidente da República a questão dos parâmetros, e óbvio que isso faz toda a diferença, né, os parâmetros.
O ministro Alexandre Padilha também adotou o mesmo tom e não deu um prazo. Ele disse que não tem uma data definida, mas tem a convicção de que vai ser aprovado com rapidez quando chegar ao Congresso. Um ambiente muito positivo no Congresso Nacional. Tenho conversado diretamente com os líderes da base da oposição, com o presidente Pacheco, com o presidente Arthur Lira. Possa ser debatido com muita qualidade e celeridade, inclusive indicativos de que chegando o marco fiscal na Câmara dos Deputados possa ser votado o mais rápido possível. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, que tem relação com as chuvas que estão castigando vários estados da região norte do país. No Acre, as chuvas não deram trégua nas últimas horas e o nível do rio Acre segue subindo na capital acreana. Segundo dados da Defesa Civil Municipal, o manancial amanheceu com 16,74 metros em Rio Branco, ou seja, são 32 centímetros a mais que na medição das 6 horas da manhã de ontem, do domingo. O rio passou da cota de transbordo, que é de 14 metros, na quinta-feira e desde então o manancial segue em alta e já atinge mais de 38 mil moradores de Rio Branco. Cerca de 1.900 pessoas estão desabrigadas e a estimativa é de que o número de desalojados seja acima de 4.000 pessoas. Nas últimas 24 horas, choveu 64,3 milímetros em Rio Branco e desde quinta-feira, para você ter uma noção, quando as chuvas intensas começaram a atingir a capital, já são mais de 260 milímetros, quase o total esperado para todo mês, que é de 270 milímetros. Os estragos deixados pela chuva foram muitos, pelo menos 36 bairros foram atingidos, há vários pontos de alagamento, rompimento de trecho na BR-364 e também outros prejuízos. Rio Branco agora tem 32 abrigos em escolas com famílias atingidas por essa enchente do Rio Acre e também pela enxurrada dos igarapés. No total, 4 municípios acreanos decretaram situação de emergência, como Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia. No Amazonas, a situação também está bem complicada. Nos últimos 2 dias, choveu mais de 130 milímetros em Manaus. Mais de 140 ocorrências foram registradas, principalmente nas zonas norte e leste, que são as mais populosas da cidade. E a previsão da Climatempo é de mais chuva nesta semana para Manaus. Até agora, mais de 200 famílias atingidas pelas fortes chuvas na cidade devem ser retiradas de áreas alagadas amanhã, nesta terça-feira. O governador do Amazonas, Wilson Lima, que está em Brasília e está articulando um empréstimo com o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, disse que está negociando aí o ressarcimento às famílias. O governador não informou quanto será investido, mas disse que 2 comunidades serão contempladas. Então amanhã, terça-feira, a gente já vai estar retirando 200 famílias, já vai estar fazendo essas indenizações. No total, são 2.300 unidades habitacionais ali, 2.300 estruturas. Houve agora a inclusão de mais 200, né, que desde o início do processo até agora foram ocupando também aquela área e que a gente veio pedir também autorização do BID para que elas possam ser incluídas. Então, até o final desse primeiro semestre, aquelas 1.000 famílias que estão naquela área que alaga, elas serão retiradas dali. O programa habitacional do governo estadual foi criado nos anos 2000 e visa remover moradores das áreas de risco ou doar um apartamento construído nos entornos dos igarapés. Esse programa aí passou pelas mãos de outros 5 governadores e mesmo assim não conseguiu impedir o avanço de moradias em área de risco. O pesquisador de áreas de risco em Manaus, Reinaldo Correia, disse para o nosso repórter Clauson Dutra, da CBN Manaus, que é preciso monitorar espaços urbanos da cidade enquanto o programa é implementado. Não só tem que ter a obra, como tem que ter um monitoramento das áreas, porque enquanto a obra está construindo pode haver uma tragédia. Então,
tem que ter uma política específica de acompanhamento enquanto a obra não está concluída para o morador que está em área de risco. A questão fundamental é que a parte significativa dessas pessoas, a maior parte delas, são pessoas pobres. O governo federal já liberou mais de R$1 milhão para que a Prefeitura de Manaus atenda as famílias atingidas pelos últimos temporais. Até agora, mais de 200 pessoas perderam as residências e elas estão sendo abrigadas em igrejas e escolas públicas em Manaus. Na economia, lembra daqueles bancos que quebraram nos Estados Unidos recentemente? Então, hoje, o banco First Citizens comprou o Silicon Valley Bank. Essa aquisição transforma o First Citizens em um dos 15 principais bancos dos Estados Unidos. O banco firmou hoje um contrato de compra no qual ele se compromete a assumir todos os depósitos e empréstimos do Silicon Valley Bank. No momento da falência, em 10 de março, o Silicon Valley Bank tinha 119 bilhões de dólares em depósitos. E essa notícia aí parece que animou os investidores lá dos Estados Unidos. As ações dos bancos regionais subiram depois desse anúncio, alavancando a ação do First Citizens em 44%. A Bolsa de Nova York também abriu o pregão de hoje em uma super alta. Aqui no Brasil, vou contar para você como foi o fechamento do mercado. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia com uma leve alta de 0,84% aos 99.658 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,85% aos R$ 5,207. Já o euro encerrou o dia com uma queda de 0,51%, cotado a R$ 5,622. No noticiário internacional, vamos lá para Israel, porque o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, anunciou hoje que vai adiar o polêmico plano de reforma do judiciário que causou uma onda de protestos sem precedentes nos últimos dias em Israel. Há semanas, o país vive uma das maiores tensões internas de sua história por causa dessa reforma que, entre outros pontos, determina que o parlamento pode alterar decisões do Tribunal Supremo do país. Ou seja, é como se o governo federal, aqui no Brasil, por exemplo, pudesse alterar as decisões que foram dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Até por isso, os críticos alegam que essa subordinação do judiciário ao parlamento coloca em risco o caráter democrático do Estado de Israel. Na verdade, seria um autoritarismo, né? Netanyahu diz que o adiamento acontece porque é uma vontade de se alcançar um consenso sobre essa reforma do judiciário. Ele deixou claro que esse projeto não foi abandonado, mas essa crise obriga a todos a agir com responsabilidade e, segundo ele, o país passa nesse momento por uma encruzilhada perigosa. Hoje, as tensões se acirraram. O aeroporto em Tel Aviv, que é o principal de Israel, cancelou todos os voos por causa dos protestos e uma greve geral foi convocada. Hoje também o governo de Israel sobreviveu a uma moção de censura no parlamento. A moção é um recurso de regimes parlamentaristas em que os deputados podem retirar um primeiro-ministro do cargo. A moção de hoje foi rejeitada por 60 deputados, outros 51 votaram a favor. Com isso, o parlamento deu aval para que Netanyahu siga no cargo. Hoje também cerca de 80 mil pessoas participaram da manifestação nos arredores do parlamento em Israel, em Tel Aviv. Os protestos chegaram inclusive perto da casa de Netanyahu. Outros manifestantes saíram também às ruas de Jerusalém e outras cidades. Nos Estados Unidos, aconteceu também um ataque a uma escola. Uma adolescente foi a autora do ataque a tiros que matou 6 pessoas em uma escola em Nashville, no Tennessee. Esse ataque aconteceu na manhã de hoje, 3 crianças e 3 adultos morreram.
E a agressora também foi morta em um confronto com a polícia. Ela portava 2 rifles e uma pistola. E segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, o incidente aconteceu na Covenant School, que é uma escola particular cristã. O número total de feridos não foi divulgado. No esporte, provavelmente você deve ter visto uma imagem ontem que rodou aí o fim de semana de um homem que invadiu o gramado do Beira-Rio com uma criança no colo para agredir um jogador do Caxias durante aquela pancadaria que aconteceu após a eliminação do Internacional no Campeonato Gaúcho. E ele vai ser ouvido pela polícia. 2 inquéritos foram instaurados contra este torcedor. Inicialmente, ele deve responder pelo artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre submeter a criança a vexame e constrangimento. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão. E ainda é possível que ele seja enquadrado também por exposição da criança a perigo. Neste caso, a pena vai de 3 meses a 1 ano de prisão. A mãe da criança também vai ser ouvida para explicar as circunstâncias dessa invasão. E a polícia vai fazer ainda exame de lesão corporal na menina para verificar se, além da violência psicológica que ela sofreu, houve também alguma violência física contra ela. Outro inquérito que este torcedor vai responder é pela agressão ao cinegrafista da RBS. Esse torcedor do Inter vai responder por lesão corporal leve. E em relação à agressão ao jogador do Caxias, o inquérito depende ainda do registro da ocorrência que vai ser feito pela vítima. O torcedor, que é sócio do clube e membro de uma torcida organizada do Inter, não respondeu no juizado do torcedor na noite de ontem porque ele deixou o Beira-Rio durante essa confusão. Ele não está detido, mas foi identificado e intimado a comparecer para depoimento. Em nota, o Internacional informou que manifesta o seu repúdio pelos episódios acontecidos após esse encerramento da partida e que já está trabalhando na identificação dos invasores. Ainda na nota, o Colorado reforça que não compactua com a atitude tomada por uma minoria da torcida presente nesse confronto válido pelo Gauchão. Eu vou embora hoje com a aniversariante do dia, a rainha dos baixinhos. A Xuxa está completando hoje 60 anos. E eu tenho uma recomendação para você. O nosso repórter de BH, Vitor Veloso, fez um podcast especial chamado CBN+, com a rainha dos baixinhos. Ela deu uma entrevista exclusiva pra gente. Então, se você gosta da Xuxa, vai lá conferir. E é o som de Lua de Cristal que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim. A montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. E no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E eu quero aproveitar para mandar aqui um alô pro nosso Panolover, Caio Possati. Sim, tive informações que você sempre está na escuta aqui dos episódios do Panorama. Um grande abraço para você e obrigada pela companhia diária, viu? E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.